A vida é um ciclo. Tudo que nasce está programado para morrer, e todo fim é um novo começo. O verme C. elegans vive em média 14 dias. O cachorro vive em média 12 anos. A coruja uns 23 anos. Um pernilongo macho, 8 a 9 dias. Alguns seres vivos vivem mais, como as árvores, que passam dos 4.000 anos em muitos casos, e são descobertas novas árvores, que devem ter aproximadamente 9.000 anos e até mais. E para finalizar, a água-viva da espécie Turritopsis nitricula é considerado pela ciência o único ser vivo capaz de ser imortal. A explicação mais comum é que quando chega à maturidade, suas células são capazes de se converter novamente em células jovens. E nós humanos? Alguns poucos pela história passaram dos 100. Podemos viver no máximo até uns 120 anos. A partir de 1800, os dados mostram que nenhum país tinha expectativa de vida maior que 40 anos. Mas o que aconteceu então? Começaram a abastecer as cidades com água limpa. Descobrimos a existência de germes e como prevenir e tratar seus males. Foi aí que começamos a lavar as mãos com sabão. A nutrição melhorou, as condições sanitárias, inventamos a geladeira, antibióticos, vacinas, remédios e cirurgias. Com isso, rompemos a expectativa de vida, de 40 anos, a partir de 1900, e depois 50 anos próximo de 1960. Desde 1800, a expectativa de vida média no mundo quase dobrou até 2016, de 29 até 72 anos. Mas para quem já passou dessa faixa, o limite não mudou muito. A média de quem atingia a velhice em 1800 era de 79 anos, e agora em 2016, de 86. Uma diferença de apenas 7 anos. Por que será que isso acontece? Parece que estamos programados a morrer, que temos um limite natural, e quando se chega perto desse limite, aparecem problemas de saúde, os órgãos ficam mais fracos, o metabolismo desacelera. Uma lesão é bem mais difícil de reparar. Vários problemas se acumulam. Os cientistas estão intrigados em desvendar essa questão, pois parece que mesmo se tratando todas as doenças, seria muito mais eficiente desligar esse comando ou desativar o mecanismo do envelhecimento que traz todas essas fraquezas e complicações. A estratégia mudou. Pense, se descobrirmos o tratamento do câncer, aumentaria em 4 anos a expectativa de vida geral. E se nem surgisse o câncer? E se também não aparecesse outras doenças? Atingiríamos todos os 120 anos? Conseguiríamos passar? Parece ser mais eficiente tratar a causa e não os sintomas. Quais são as apostas então? O que tem se descoberto? Desde que nascemos, temos um acúmulo constante de danos biológicos com a reprodução das células. Não entendeu? O quê? Relaxa, vou explicar de uma forma fácil. Imagina um tempo atrás que copiávamos as fitas cassetes de filmes. A cada nova cópia, a cópia não era 100% ou perfeitamente igual. Tinha uns risquinhos, quase imperceptíveis na imagem, um pedacinho com uma cor mais desbotada, e quando ela era copiada novamente, passava esses erros, mas alguns que iriam surgir, e assim em diante. É assim que acontece com as nossas células, que se reproduzem milhares e milhares de vezes, desde a fecundação e nascimento, se agravando a partir dos 30 até a morte. Mas sobrevivemos, então parece termos uma proteção. O problema é quando essa proteção se acaba. Essa é a função dos telômeros nas células. Quando os telômeros não protegem mais, nossas células morrem. O assunto é longo, e vamos continuar na parte 2. Explicaremos mais sobre os telômeros e as novas descobertas. Mas já vamos deixar uma dica sobre saúde e longevidade. Existem vários estudos de populações hoje com maior qualidade de vida e longevidade. Alguns estudos, como os das zonas azuis e os Okinawas, por exemplo, que vamos aprofundar em outro vídeo, mas é importante saber que essas populações compartilham de alguns hábitos, como 95 a 100% de vegetarianismo e veganismo. Só comem carnes ou peixes pequenos com parcimônia ou em caso comemorativo. Constante e moderada atividade física e vida social ativa. E outros estudos, mostrando que os adventistas vegetarianos vivem em média até 10 anos a mais que a população comum. Logo sai a parte 2, mas aproveite esse tempo e crie hábitos de sucesso. Até mais!